Olá, alunos, estamos aqui mais uma vez para nós gravarmos a nossa terceira aula. Hoje nós iremos concluir o capítulo de número 4 do seu livro. Espero que você tenha acompanhado as duas primeiras aulas, onde nós falamos do capítulo 3 e introduzimos o capítulo 4 e tenha respondido os exercícios, tenha se programado para fazer as atividades. Como eu disse, em breve nós teremos um momento só para tirar dúvidas dos exercícios que vocês forem fazendo. Então a ideia que nós estamos seguindo em todas as aulas é seguindo o roteiro do livro, para facilitar a sua compreensão. Nós poderíamos trazer muitas informações adicionais, mas é interessante que você siga o roteiro do livro, até porque como você está sem vir à escola, então você está estudando em casa, então a ideia é que você se programe, reserve um horário para cada aula, para cada professor, e a partir dessa breve informação que nós passamos na videoaula, você possa ler o capítulo, tentar responder as atividades, e daqui a pouco nós teremos um momento para tirarmos as dúvidas de vocês dos livros. Na semana passada nós introduzimos, aí você vai olhar no seu livro na página 70, nós introduzimos a Mesopotâmia. Dá uma olhada aí no seu slide, por favor. No slide eu coloquei do lado aqui, tá certo? O que foi visto na aula passada, dá uma olhada aí no slide, onde nós falamos da Mesopotâmia como berço da civilização, onde tudo começou, tá certo? Essa região da Mesopotâmia, ela vai ser chamada de Crescente Fértil, porque ela está justamente situada entre 4 rios, toda essa região chamada Crescente Fértil, entre 4 rios, que é o rio Tigre, o rio Nilo, o rio Eufrates e o rio Jordão. Então toda essa região, ela no mapa, ela faz um formato da Lua no quarto crescente. Você tem esse mapa na aula passada. Mais especificamente, a Mesopotâmia, tá certo? Ela vai se formar entre 2 rios, por isso que ela é chamada de Mesopotâmia, porque ela vai estar justamente entre o rio Tigre e o Eufrates. Então ela vai ser chamada de Mesopotâmia, né? Meso, meio, ou entre, e tamos, que é rio. Então entre rio, região entre rio. Então Mesopotâmia não é um país, mas sim uma região onde daqui a pouco ela vai compreender várias civilizações. Dá uma olhada aí, nós falamos também da organização política da Mesopotâmia. Inclusive essa organização política vai se dar a partir da alternância de poder entre vários povos, e falamos inclusive no seu mapa, nós circulamos cada um desses povos que vai compreender esse momento. Então na semana passada nós falamos dos Sumérios, tá certo? Falamos dos Sumérios, que vai de 5.000 a 2.000 a.C. Foi eles que organizou primeiro essa ideia de região urbana, eles que irão organizar as chamadas primeiras cidades, e depois eles serão vencidos ou derrotados pelos acádios. Dá uma olhada aí, inclusive essa ideia de império, porque antes a Mesopotâmia estava organizada ali politicamente, tá certo? Ela tinha todo um desenvolvimento na cidade, as cidades já estavam desenvolvidas para o período, para os padrões da época, mas essa ideia de império vai surgir com os acadianos, tá certo? O rei Sargão I vai aproveitar um momento de conflito que há entre as cidades, e esses conflitos irão enfraquecer as cidades da Suméria, e aí eles serão derrotados por esse rei acadiano chamado Sargão II. E ele vai conseguir agora trazer uma política de unificação das cidades-estado. Agora essas cidades que ora estavam em conflitos, o rei vai conseguir unificá-las, e a partir daí surge o primeiro império acadiano, ou Império Acádio, tá certo? Logo em seguida, no slide seguinte, dá uma olhada aí no seu slide, nós temos o que? Com a derrota dos acádios, tá certo? Os acádios serão derrotados e
vai surgir aí com a derrota dos acádios o chamado Primeiro Império Babilônico, ou os Amoritas, tá certo? Então o primeiro império babilônico eles são povos amoritas que viveram ali nessa época entre 2000 e 1750 a.C. Assim como os demais, eles eram chamados povos semitas, tá certo? Se você olhar no seu livro, olhando para o slide aqui no seu livro, na página 77, existe um linkzinho que vai justamente falar qual a origem dos semitas. Os semitas eram povos descendentes de um dos filhos de Noé. Noé, ele tinha 3 filhos, e um dos seus filhos, que é Sem, dará origem a justamente esses amoritas. Tinha como a principal cidade lá nessa região a Babilônia, que será a capital do império. O apogeu, ou seja, o ápice dessa sociedade vai se dar durante o governo de Hammurabi, tá certo? Ele será realmente um grande líder, vai trazer ali um processo de evolução para os padrões da época. Ele vai conseguir unificar por completa, uma união completa da região da Mesopotâmia, e não só isso, ele será considerado o rei, o líder mais bem sucedido dessa época por conta dessa evolução que ele vai trazer. Então nós temos o ápice aí do império com a liderança do Hammurabi. Não só isso, esse Hammurabi, ele será responsável também pela criação do mais antigo código de leis de todos daquele período, e que também vai repercutir nas próximas civilizações. O Hammurabi, ele vai trazer também não só uma influência na produção agrícola, tá certo? Não só nas transformações tecnológicas ou nas várias estruturas que ele vai montar, como por exemplo a criação de diques, de barragens, de canais de irrigação. Ele vai justamente controlar as cheias e as vazantes dos rios ali, Tigre e Eufrade. Não só isso, agora ele vai contribuir para, digamos, para o convívio social através desse código que será chamado Código de Hammurabi, ou Código de Hammurabi. O que seria isso? É um código de leis, tá certo? Que vai ser considerado o primeiro código de leis escritas para o período ali, o primeiro código de leis escrito. E esse código, ele também vai ser baseado na chamada Lei de Talião. Dá uma olhada aí no teu slide. O que seria essa Lei de Talião? Era justamente essa ideia de olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ou seja, com a mesma intensidade que você provocasse a lesão, você iria responder com essa mesma intensidade. Inclusive, ele no seu livro, aí na página 78, ele vai dar alguns exemplos, tá certo? Alguns exemplos do que seria a penalidade. Eu não queria destacar todos, mas você olha depois no seu livro, na página 78, ele traz aqui a própria ideia da questão da construção, da arquitetura. Por exemplo, quando o construtor, o arquiteto, ele construísse uma casa e essa casa desabasse, ela caísse, né, sobre os moradores e causasse uma lesão nas pessoas, esse arquiteto seria punido também com a morte. E nós vemos hoje, por exemplo, nós tivemos exemplos aqui próprio em Fortaleza de prédios que desabaram. Então há uma investigação e com certeza os engenheiros que participaram daquela obra, da construção, que estiveram envolvidos, eles serão chamados e serão responsabilizados por conta dos danos causados. E aí também tem um detalhe muito interessante na lei de Hammurabi, está aí no seu slide, que algumas penas variavam de acordo com a posição social, apesar de ser olho por olho, dente por dente, mas um nobre, ele seria julgado de forma diferente de um servo, de um camponês. Então havia essa discriminação, tá certo? Então essa lei de Hammurabi também ali ia legislar sobre vários assuntos, tá certo? Tanto leis trabalhistas
como também a própria questão do adultério. Você vai ver no seu livro que se a mulher traísse o seu esposo, tanto ela como o amante seriam amarrados a uma pedra e seriam jogados no rio, mas a mesma penalidade não teria para o homem, no caso, que cometesse o adultério. Olha no slide seguinte, por favor. No slide seguinte nós vamos ter agora um outro império que irá surgir com a derrota dos amoritas, tá certo? O primeiro império babilônico. Surge aí agora o chamado Império Assírio, tá certo? O Império Assírio, inclusive para os que estão assistindo essa aula aqui do colégio, que são cristãos, que são, digamos assim, evangélicos, sabem que na Bíblia fala justamente disso, principalmente daquele episódio de Jonas, quando ele é enviado por Deus a Nínive, vai justamente falar desse momento aqui do Império Assírio, que era um império muito cruel com os seus inimigos, principalmente a forma como ele tratava os povos derrotados, tá certo? Então esses assírios, eles já habitavam, dá uma olhada no slide, as margens do rio Tigre. Eles realizaram diversas conquistas, não só ali na região da Mesopotâmia, mas além, eles transporam, inclusive, eles irão chegar até, por exemplo, a região do povo de Israel, onde eles vão, digamos, dominar. Então eles vão para além da região da Mesopotâmia, ali onde eles estavam localizados. Eles também serão responsáveis por montar o exército. Eles serão o primeiro povo da história a ter um exército montado. Eles eram um povo guerreiro. Eles, por conta dessa estrutura que eles tiveram de montar o seu exército, o seu equipamento, tá certo? Eles serão considerados o primeiro povo guerreiro. Por isso, dada essa estrutura física, força que eles tinham e equipamento, eles serão responsáveis por espalhar pânico em toda aquela região. Inclusive, eles, dá uma olhada no slide, eles serão considerados os mais impiedosos de todos os, digamos, povos que estavam naquela região. Eles já usavam, por exemplo, os cavalos. Eles já tinham a ideia da construção do carro de guerra, e também eles já tinham a espada e lança de ferro, ou seja, então eles tinham toda uma estrutura tecnológica. E também ele tinha ali a sua principal cidade, que era a cidade de Nínive, de onde ele comandava todo o império. Inclusive é para lá que Jonas é mandado para trazer uma sentença de Deus, justamente por conta dessa crueldade aplicada nos povos vencidos. No slide seguinte, dá uma olhada com a derrota dos assírios para os caldeus. Os caldeus, eles não se intimidam, eles entram em conflitos com os assírios e eles irão conseguir derrotá-los. E com a derrota dos assírios, nós vamos ter agora aí a chamada formação do segundo império babilônico. Então o segundo império babilônico será justamente montado agora pelos caldeus, porque eles derrotaram os assírios, e eles vão justamente colocar ali na Babilônia como a sua capital, tá certo? Então eles vão se voltar agora, os caldeus, para a Babilônia, vão tornar a Babilônia a sua capital, a capital do império. Por isso que será chamado agora o segundo império babilônico. No auge, o apogeu desse império vai se dar aí com o rei Nabucodonosor, tá certo? Então Nabucodonosor, ele vai justamente ser responsável por esse, digamos assim, ápice, por esse desenvolvimento. Dá uma olhada no slide, eu coloquei do slide, que ele vai trazer esse desenvolvimento para os caldeus. Digno de nota é dizer o que Nabucodonosor vai fazer para desenvolver essa região. Primeiro, ele vai fortalecer a produção agrícola com aperfeiçoamento de ferramentas usadas na plantação. Ou seja, ele já vem acumulando experiência desde os assírios, tá certo? Os povos iam sendo conquistados, e com eles iam, digamos assim, absorvendo a cultura desses povos, e também eles iriam desenvolvendo
novos ferramentas, novas atividades, e aí Nabucodonosor ele vai justamente fortalecer a produção agrícola e também ele vai aperfeiçoar as ferramentas que serão usadas na produção. Dá uma olhada no seu slide, também ele vai dinamizar o comércio, atingindo regiões mais distantes. Agora que ele tem toda uma estrutura de produção, eles terão agora a ideia do excedente, né? Ele vai produzir para o que é necessário o consumo da sua população, mas também o excedente, a sobra, ele vai usar esse excedente para, digamos, alcançar outros povos e ali também fazer aquela troca de mercadoria. Nabucodonosor vai consolidar as obras públicas importantes, e dentro dessas obras públicas importantes está aí a chamada o muro da Torre de Babel. Inclusive no livro do Gênesis fala aí da construção da Torre de Babel, e Nabucodonosor será responsável justamente pela construção do muro. Não só isso, ele também será responsável pelo a construção do jardim suspenso da Babilônia, que está entre as 7 maravilhas do mundo antigo. Ele será justamente o idealizador dessa obra, que é o jardim suspenso da Babilônia. Nessas obras ele empregava muitas pessoas, e não só isso, ele aliviava as tensões populares em seu governo, ou seja, ele procurava trazer um equilíbrio. E, por último, ele vai consolidar o processo expansionista, chegando, inclusive, a outras regiões. Dentre essas regiões que ele vai expandir o seu império, ele vai chegar à região de Judá, tá certo? Nós temos aí a tribo do norte, que foi levado cativo pelos assírios, mas a tribo do sul, que é Judá, eles serão levados cativos para a Babilônia. Tá aí, nesse processo expansionista, eles chegarão até Judá, e não só Judá, mas também toda aquela região da Palestina. Dá uma olhada aí no teu slide seguinte. Nós temos, no seu slide seguinte, as relações econômicas na Mesopotâmia. Como se deu essas relações econômicas? É importante nós entendermos isso, principalmente porque a região da Mesopotâmia está ali entre rios, e por estar entre rios vai justamente favorecer, tá certo, a agricultura, e vai favorecer o comércio. Então, eles, com o desenvolvimento tecnológico, com o desenvolvimento da ciência para o momento, eles não irão desenvolver estrutura justamente para aproveitar. Dá uma olhada no teu slide aí, eu até coloquei ali uma imagem, tá certo? Que certa época do ano, tanto o rio Tigre como o Eufrates, eles enchiam, eles inundavam, tá certo? E ele tomavam toda aquela área, e por conta disso, por conta dessa cheia, eles iriam, o transbordar dos rios iria fertilizar as áreas, mas também atingiam algumas áreas que, digamos assim, acabavam prejudicando. Então, o que eles vão fazer para facilitar a questão econômica? Eles irão construir diques, barragens, canais de irrigação, eles irão aperfeiçoar as ferramentas para o plantio, justamente para aproveitar essas cheias do rio e para aproveitar a plantação. Eles vão construir estrutura para acumular os excedentes, ou seja, para não deixar disperso o excedente. Os principais produtos que eles irão trabalhar nesse período é o trigo, a cevada, o linho, que é uma espécie, tá certo? O linho, o gengilim e também raízes e legumes. Outras atividades, tá certo, que eles irão, digamos assim, trabalhar a criação de animais para o consumo de carne e também do leite, que é no caso do boi, do carneiro, do pato. Eles irão também praticar a troca de produtos, tá certo, com outros povos, e também eles irão criar agora o sistema bancário. Olha que coisa interessante, pessoal. Eles, digamos assim, com o avanço da produção, eles terão agora a condição de, digamos assim, economizar, de guardar, tá certo, o seu dinheiro, o seu produto, tá certo, que eles utilizam para comercializar. Então eles vão criar justamente esse sistema bancário. Por último, para encerrarmos, nós temos aí
a chamada cultura e a religião mesopotâmica. O que seria isso? Na ciência, você vai ver que eles irão desenvolver a matemática, dá uma olhada no slide, eles irão desenvolver a matemática e também a astronomia. Olha que coisa interessante. A matemática é justamente, dá uma olhada no teu slide, eles irão usar agora esse conhecimento matemático para estabelecer um controle das cheias, tá certo? Cálculos matemáticos para estabelecer um controle das cheias, das vazantes dos rios. Ou seja, eles irão estabelecer medidas para tornar possível, tá certo? A confecção de diques, a confecção de barragens, a confecção de canais, tudo isso será utilizado justamente com o conhecimento matemático que eles irão desenvolver. Dentro do conhecimento da astronomia, eles irão desenvolver um equipamento, digamos, uma espécie de astrolábio, tá certo? E esse astrolábio dele será diferente daquele que a gente vai ver posteriormente no mundo árabe. Esse astrolábio será desenvolvido com argila, tá certo? E ele vai justamente ser utilizado, esse astrolábio, para identificar, tá certo, os astros, para distinguir os astros, os movimentos do corpo celeste, e a partir daí desenvolver um calendário justamente para que eles se preparem para os momentos de cheias de estiagem. Na arte, dá uma olhada aí no seu slide, eles irão desenvolver a literatura e a arquitetura. A literatura, tá certo? Na literatura, dá uma olhada aí, por favor, eles irão desenvolver, tá certo, escritos, principalmente o que nós vamos ver mais famoso aí, a epopeia de Gilgamesh, e também dentro da literatura ele vai ter uma narrativa do mito do dilúvio. Assim como a Bíblia fala do dilúvio, também os mesopotâmios vão desenvolver esse mito, tá certo? E por último, na religião, eles serão povos politeístas, onde eles irão adorar vários deuses e cada uma dessas cidades terá o seu deus, tá certo? De referência. Fora isso, eles irão ter os sacerdotes que irão desenvolver todo esse momento da sua relação com a divindade. Eles irão construir os seus templos, tá certo? Os seus templos serão construídos para que eles possam, digamos, prestar o seu culto à sua divindade, e esses templos serão chamados de zigurates, serão os templos onde eles irão desenvolver a sua relação com a divindade, e eles acreditavam na vida após a morte. Dentro dessa expectativa da vida após a morte, então eles pegavam, ou seja, tratavam o morto, né, o seu cadáver, tá certo, o seu ente querido, eles colocavam em câmaras subterrâneas, que eles vão chamar de hipogeus e mausoléus, e ali eles colocavam até com os seus principais bens, porque acreditavam que após a ressurreição eles teriam como usufruir. Então essa foi a nossa aula de hoje, alunos. No final eu tenho aí um resumo desses 5 impérios para que você dê uma olhada. Espero que você tenha um bom aproveitamento, que você tente fazer as atividades do livro, tá certo? Tente fazer as atividades do capítulo 2, tá certo? Do capítulo, 3, e agora concluindo do capítulo 4, você tente fazer as atividades, e em breve nós estaremos juntos aí para tirar todas as dúvidas. Então, bom aproveitamento, se programe, estude, e Deus abençoe, e até a próxima aula.